Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje nós vamos abordar o tema vereador, a função do poder legislativo municipal. O objetivo desse vídeo é aliar a minha experiência como professora de Direito Constitucional, abordando alguns conceitos técnicos, juntamente com a experiência de filha de vereador. Isso mesmo, meu pai, o vereador Olímpio Tomiyama, ele foi vereador durante 8 mandatos consecutivos em Mogi das Cruzes. Durante 34 anos, ele exerceu a sua função pública e eu gosto de abordar alguns ensinamentos que ele me passou e algumas frases que ele utilizava. Como, por exemplo, o meu ponto de partida desse vídeo vai ser vereador é, juntamente com o poder executivo, as duas funções que representam querer não é poder. Porque as outras funções, os outros cargos, os outros objetivos, é só a gente traçar, se dedicar, estudar muito e aí nós nos tornamos, né? Isso para ser juiz, para ser promotor, enfim. Isso basta um esforço pessoal. Para ser vereador, por mais esforço pessoal que você tenha, não depende de você. Porque o que é ser vereador? Vereador, ele representa, como eu disse, o poder legislativo em âmbito municipal, que tem a dupla função prevista na Constituição Federal, no artigo 29 e seguintes, que trata da competência para elaborar leis, né, projeto de leis, decretos, regulamentos. Então ele tem essa função. E 2, exercer a fiscalização dos atos do poder executivo. Então vejam, quando vem aquele candidato a vereador dizer eu prometo fazer escolas, eu prometo garantir a pavimentação, ele não pode garantir isso, porque não é função do poder legislativo usar a máquina administrativa ou ainda exercer ou prometer que vai fazer uma obra pública. Ele pode sim, diante das suas características. E quais são as características que um vereador tem que ter? Ele tem que saber que ele vai exercer uma função em nome do povo. Ele é representante do povo e por isso ele deve estar preocupado em perceber as necessidades, visitar os bairros, visitar a população, para ver se as coisas estão funcionando e ainda qual é a necessidade de leis que faltam para amparar essa população. Então, o vereador, ele tem que ter essa vocação de observar, de ajudar, de querer transformar, de querer dar uma sugestão, dar uma alternativa, elaborar uma lei que melhore a vida da população. Ele tem que ter ainda coragem de enfrentar os adversários, coragem de enfrentar eventualmente o poder executivo que possa ser contrário, e enfrentar ainda as dificuldades, porque ele pode de repente estar em um município e de repente o poderio econômico é mais forte. Ele tem que ter coragem de enfrentar até mesmo essas adversidades. Ele ainda tem que ter a articulação para saber negociar com as pessoas. Porque é difícil você atender ou ser unanimidade, né? Nem Jesus Cristo foi, quanto mais um vereador será. Então, mesmo assim, ele tem que entender, canalizar as vontades e tentar ajustar, né? As pessoas dizem que meu pai era um bom articulador, que ele conseguia
atender à vontade, conversar entre várias diferenças para chegar a um denominador comum. Porque justamente não adianta você só ficar brigando sem apresentar soluções. Então, quando você exercer essa função de vereador, e a vereança, ela é exercida por um mandato de 4 anos, que ela é reeleita através de uma votação conforme o seu município. Então, o número de vagas depende do número de habitantes que cada município tem. E ainda não é o mais votado, geralmente, que ocupa a vaga, porque depende de um cálculo chamado quociente eleitoral, e depois, se vocês quiserem, coloque aqui embaixo que eu explico o que é quociente eleitoral. Então vejam, depende dessa eleição e depende inclusive de você saber administrar ou observar também a população. Quando meu pai diz querer não é poder, justamente porque muitas pessoas pensam, se iludem, querem ser, querem estar, querem representar o povo, mas elas não sabem qual é a árdua função de estar lá na frente. Por quê? Você tem que ter essa noção de que você vai atender o povo e você vai ficar 24 horas em função dele. Não tem férias, não tem feriado, não tem final de semana, porque a urgência do povo ela é mais necessária. Então vejam vocês que você precisa estar atento para atender aquele que você representa. Essa é a função que você escolheu, essa é a missão. E aí, em cima disso, para você não enlouquecer, você tem que ter uma equipe maravilhosa, composta por assessores que acabam representando você ou direcionando as demandas. Então, não pense em você que eu vou prometer cargo e aí se você estiver comigo, você vai ser meu assessor. O assessor, essa assessoria, ela vai representá-lo. Então não pode ser uma troca de favor, tem que ser alguém que acredita em você, alguém que fale a mesma língua que você, que tenha um cuidado com o seu eleitorado e um cuidado com aquilo que você representa. Porque às vezes tem assessores que eles acham que é uma função meramente de secretariado. E não é. O assessor é muito mais do que isso, porque ele acaba dando suporte e acaba gerindo, inclusive, várias demandas que aparecem no gabinete. Então, se você pensa em ser vereador, pense primeiro o que eu quero, qual é a função, quais são as dificuldades e quem vai ser a minha equipe, quem vai estar comigo. Porque diante dessa magnitude de que é difícil, né, não depende só de você ser vereador, eu deixo aqui algumas dicas que o meu pai e a minha experiência, ela deixam muito forte. Se você deseja mesmo exercer, converse com a tua família, porque a tua família, ela vai, embora não seja o vereador, ela vai sempre estar associada a ele. E às vezes a gente deseja o nosso pai perto e de repente a gente tem que dividir com a população que ele representa. Ou ainda submeter a críticas, a exposição. Então, a sua família, ela tem que estar fechada com você, ela tem que estar ciente, ela fala assim, olha, vai acontecer isso, as pessoas podem falar aquilo, e essa conversa é essencial para que não cause mais desgastes em casa. Era muito difícil, porque meu pai, ele não viajava conosco, ele não
ele não tinha férias conosco. Era difícil você ver alguns programas, porque nas fotos, principalmente da nossa infância, era sempre com a minha mãe e não com ele, porque ele estava afinco na função de vereador. Então, segundo ponto, que embora seja para poucos privilegiados, esses poucos privilegiados têm que ter a noção da magnitude da sua função. Você não pode chegar, se achar a última bolachinha do pacote e agora não sou para ninguém, não. Se o povo confiou o voto em você, então você tem que fazer por merecer. Você tem que honrar cada um dos votos que você recebeu. Justamente porque, eu não sei se ele votou em mim, não interessa. Você representa uma gama de pessoas que acreditaram em você e que garantiram, então, a sua eleição. Então, em cima disso, você tem que ter esse pé no chão, que você não é melhor que ninguém. Você está numa posição que você deve servir a esse povo, porque você foi escolhido para isso, sabe? Embora não seja um assistencialismo, eu vou ficar lá pedindo isso, pedindo aquilo, mais do que isso, o vereador, ele tem a obrigação de melhorar a vida da população fazendo leis, observando as faltas de leis ou fiscalizando ainda os atos do Poder Executivo, tá bom? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, compartilha com alguém que de repente sonha em ser vereador, fica lá prometendo mundos e fundos e não sabe o que realmente, qual é o fundamento e aonde procurar o conceito de vereador. E até mesmo para aquele que já é político, converse com a tua família, porque ninguém se faz sozinho. E se você está aí nessa função, pode ter certeza que tem a família ao lado e te dando todo o suporte, ok? Bom, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, porque assim eu consigo saber que eu posso fazer vídeos sobre temas específicos de matérias determinadas, com, lógico, uma pitada de experiência pessoal, tá bom? Eu fico aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!